Se você dirige pelas estradas mais modernas de São Paulo, você está dirigindo sobre o nome deles. Se você olha para os maiores monumentos da cidade, você está olhando para os rostos deles. Nos livros de história, eles são retratados como super-heróis de gibão de couro, os desbravadores corajosos que enfrentaram onças, selvas impenetráveis e tribos hostis para expandir as fronteiras do Brasil muito além do que qualquer um imaginava. Eles são os bandeirantes. Mas existe uma outra história. Uma história que não está gravada no bronze dos monumentos, mas no trauma de uma nação. Uma história de aldeias indígenas queimadas, de centenas de milhares de pessoas caçadas como animais e arrastadas em correntes, e da destruição completa de culturas inteiras. Então, quem eram esses homens, afinal? Pais fundadores ou monstros? Os arquitetos do Brasil moderno ou os perpetradores de um genocídio esquecido? E por que diabos nós construímos estátuas para eles? Esta é a nossa investigação sobre o legado complicado dos homens que desenharam o mapa do Brasil com ouro e com sangue. Para entender os bandeirantes, você precisa primeiro esquecer a imagem do herói nobre. A verdade é muito mais interessante e muito mais desesperada. A história deles não começa em um palácio em Lisboa com uma comissão real do rei de Portugal. Começa em uma vila poeirenta e esquecida por Deus no meio do nada. Um lugar chamado São Paulo de Piratininga, no século XVII. Naquela época, São Paulo não era a metrópole que conhecemos hoje. Era o equivalente colonial de uma cidade de fronteira esquecida. Um posto avançado isolado no topo de um planalto, longe dos ricos centros de produção de açúcar do Nordeste. Enquanto os senhores de engenho da Bahia e de Pernambuco nadavam em dinheiro, os habitantes de São Paulo, os paulistas, eram os primos pobres da colônia. O solo não era tão bom para a cana-de-açúcar e eles estavam longe das principais rotas comerciais. Eles eram, em essência, os filhos bastardos do Império Português, deixados para se virar sozinhos. E eles se viraram. Essa mistura única de portugueses, indígenas e mamelucos, filhos de portugueses com índias, criou uma cultura rústica, dura e incrivelmente pragmática. Eles não tinham os luxos da elite colonial, mas tinham algo que os outros não tinham: uma familiaridade íntima com o sertão, o interior selvagem e desconhecido do Brasil. Essa pobreza crônica foi o motor que deu partida às primeiras bandeiras. As bandeiras não eram expedições oficiais de exploração, eram, na prática, empreendimentos comerciais de altíssimo risco, organizados por capitais privados. Eram como as startups do século XVII, só que, em vez de programadores, elas eram formadas por centenas, às vezes milhares de homens armados até os dentes, e em vez de buscar um unicórnio no mercado de ações, eles buscavam literalmente qualquer coisa de valor no meio do mato. Eles se embrenhavam no interior por meses, às vezes por anos, enfrentando doenças, fome, animais selvagens e a resistência feroz dos povos indígenas. Eles eram mestres da sobrevivência na mata, aprendendo as técnicas dos próprios nativos, andando descalços para sentir o terreno, comendo o que a floresta lhes dava. Eram homens de uma resistência física quase sobre-humana. Mas o que eles estavam procurando? A lenda. E os livros de história mais antigos nos contam que eles eram nobres exploradores em busca de ouro, prata e pedras preciosas, movidos por um senso de aventura e pelo desejo de expandir o império. Essa é a versão bonita, a versão que fica bem em estátuas. A verdade, como sempre, é muito mais sobre economia. No início, não havia ouro ou prata fáceis de encontrar, como os espanhóis acharam no Peru ou no México. Eles precisavam de um produto que desse lucro rápido para financiar essas expedições gigantescas. E o primeiro produto, a primeira mercadoria que eles encontraram em abundância no sertão, o ouro original que financiou a ascensão dos bandeirantes, era muito mais sombrio. Eram seres humanos. No início do século XVII, a economia do Brasil colonial girava em torno do açúcar, e as plantações do Nordeste tinham uma sede insaciável por mão de obra. A principal fonte eram os escravos africanos, um negócio horrendo, mas extremamente lucrativo, controlado pelos portugueses. No entanto, os paulistas, sendo os primos pobres da colônia, não tinham capital para competir nesse mercado. Eles precisavam de uma alternativa mais barata e mais acessível. E a alternativa estava bem ali,
no vasto sertão a oeste, os povos indígenas. E assim começou a primeira e mais brutal fase das bandeiras, a fase da preação, a caça sistemática e a escravização de seres humanos, um produto que eles cinicamente chamavam de ouro vermelho. As bandeiras de preação eram operações militares em larga escala. Um exército privado, liderado por figuras que se tornariam lendárias por sua brutalidade, como Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto, marchava para o interior. O alvo deles não eram as tribos nômades e guerreiras, que eram difíceis de capturar e davam muito trabalho. O alvo preferido, o alvo fácil, eram as missões jesuíticas. As missões eram aldeamentos criados por padres jesuítas espanhóis que reuniam milhares de indígenas, principalmente da etnia Guarani, para catequizá-los e ensiná-los ofícios. Para os bandeirantes, essas missões eram o paraíso. Eram, na prática, fazendas de gente, com milhares de almas dóceis e trabalhadoras, concentradas em um único lugar e com pouca ou nenhuma defesa militar. O que se seguiu foi um dos capítulos mais vergonhosos e violentos da história do Brasil. Entre 1628 e 1641, os bandeirantes paulistas lançaram uma campanha sistemática de destruição contra as missões jesuíticas do Bairá, uma região que hoje corresponde ao estado do Paraná. O ataque à missão de Guairá, liderado por Raposo Tavares, é um exemplo da escala da brutalidade. Milhares de bandeirantes e seus aliados indígenas invadiram os assentamentos, queimaram as igrejas, assassinaram os que resistiam e acorrentaram dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. A longa marcha de volta para São Paulo, por centenas de quilômetros através da selva, era uma procissão da morte. Muitos morriam de fome, doença ou exaustão no caminho. Os que sobreviviam eram vendidos nos mercados de São Paulo e levados para trabalhar até a morte em fazendas de trigo e engenhos. A destruição foi tão completa que os jesuítas foram forçados a realizar um êxodo épico, evacuando os sobreviventes de suas missões e movendo-os para o sul, para uma região que hoje faz parte da Argentina e do Paraguai. Os bandeirantes efetivamente limparam etnicamente uma vasta área, deixando um rastro de destruição e despovoamento. Estima-se que, ao longo de décadas, eles foram responsáveis pela morte ou escravização de mais de 300 mil indígenas. Era um genocídio movido a lucro. Eles não apenas escravizaram pessoas, eles destruíram sociedades inteiras, apagando línguas, culturas e histórias do mapa. Essa fase da caça ao ouro vermelho foi o que deu aos bandeirantes a sua reputação aterrorizante. Eles se tornaram os homens mais temidos do continente. Mas, ironicamente, foram eles também que, sem querer, começaram a desenhar o mapa do Brasil moderno. Ao atacar as missões espanholas e penetrar cada vez mais fundo no continente, eles estavam, na prática, ignorando e destruindo a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Eles não estavam pensando em expandir o império, estavam pensando nos próprios bolsos. Mas ao fazerem isso, eles estavam garantindo para Portugal um território que, legalmente, não lhes pertencia. Eles se tornaram incrivelmente ricos e poderosos com o tráfico de seres humanos. A pobre vila de São Paulo se tornou um centro próspero, mas o modelo de negócio deles estava prestes a mudar. A resistência indígena aumentou. Os jesuítas começaram a armar suas missões, e a coroa portuguesa, preocupada com as tensões com a Espanha, começou a reprimir a escravidão indígena. Os bandeirantes precisavam de uma nova fonte de riqueza, e o que eles encontraram a seguir não mudaria apenas a sorte deles, mas o destino do Brasil. Com o declínio da caça aos indígenas e a crescente repressão da coroa, o modelo de negócio dos bandeirantes precisava evoluir. A necessidade, mais uma vez, os empurrou para o desconhecido. A velha lenda de El Dorado, a cidade perdida feita de ouro, ainda assombrava a imaginação europeia, e a coroa portuguesa, vendo o sucesso da Espanha em encontrar prata no Peru, começou a incentivar e a prometer recompensas para quem encontrasse metais preciosos no interior do Brasil. Os bandeirantes, com seu conhecimento inigualável do sertão, eram os únicos homens capazes de realizar essa tarefa. E assim, a natureza das bandeiras começou a mudar. Elas se transformaram de expedições de caça de gente em expedições de prospecção mineral. Por décadas, essa busca pareceu inútil. Bandeirantes lendários como o Fernão Dias Paz, que ficou conhecido como o Caçador de Esmeraldas, passaram 7 anos vagando pelo interior, perdendo sua fortuna e sua vida em busca de uma serra de pedras verdes reluzentes
que no final se revelaram ser apenas turmalinas sem valor. A busca por ouro parecia uma miragem, um sonho febril que apenas levava os homens à ruína e à morte no sertão. Mas, no final do século XVII, a persistência finalmente deu resultado. Em uma série de descobertas fortuitas, a partir da década de 1690, bandeirantes paulistas como Borba Gato e Bartolomeu Bueno da Silva finalmente encontraram o que gerações procuraram. E eles não encontraram pouco. Eles encontraram rios que literalmente corriam com ouro e montanhas que brilhavam com o metal precioso. As descobertas se concentraram em uma vasta região montanhosa que logo ganharia o nome óbvio de Minas Gerais. A notícia da descoberta de ouro em Minas Gerais causou uma convulsão no Brasil e em Portugal. Começou a maior corrida do ouro da história mundial até então, muito maior e mais longa do que a famosa Corrida do Ouro da Califórnia, que aconteceria 150 anos depois. Dezenas de milhares de pessoas de todas as partes do Brasil, senhores de engenho falidos do Nordeste, comerciantes do Rio de Janeiro, aventureiros de São Paulo e de Portugal, abandonaram tudo e correram para as minas em busca de fortuna fácil. Em poucas décadas, a população da região explodiu, e cidades opulentas como Ouro Preto, Mariana e Sabará surgiram do nada no meio das montanhas, com igrejas barrocas folheadas a ouro e uma sociedade vibrante e violenta. Os bandeirantes, como descobridores, se sentiam os donos da terra, mas a coroa portuguesa rapidamente interveio para tomar o controle da sua nova galinha dos ovos de ouro, impondo impostos pesados, como o quinto, 20% de todo o ouro extraído, e enviando burocratas para administrar a região. Isso levou a conflitos sangrentos, como a Guerra dos Emboabas, onde os paulistas, os descobridores originais, lutaram contra os forasteiros, os emboabas, que chegaram depois e eram apoiados por Portugal. Os paulistas perderam a guerra e, com isso, o controle direto sobre as minas que haviam descoberto. Mas, como sempre, eles não desistiram. Expulsos de Minas Gerais, eles se tornaram a vanguarda da exploração, empurrando as fronteiras ainda mais para o oeste. Nas décadas seguintes, eles que descobriram ouro em Goiás e no Mato Grosso, expandindo ainda mais o território e a riqueza da colônia. O impacto da descoberta de ouro dos bandeirantes foi cataclísmico. Ela mudou o centro de gravidade econômico e político do Brasil para sempre. O poder saiu do Nordeste açucareiro e se consolidou no Sudeste. O Rio de Janeiro, o porto por onde todo o ouro era escoado para Portugal, se tornou a cidade mais importante da colônia e, eventualmente, sua capital. Estima-se que, ao longo do século XVIII, o Brasil produziu mais ouro do que todo o resto do mundo havia produzido nos 2000 anos anteriores, uma riqueza inimaginável, que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra, sustentou o luxo da monarquia portuguesa e construiu as cidades barrocas mais belas do Brasil. Os bandeirantes haviam cumprido sua missão. Eles nasceram da pobreza, se tornaram ricos com a escravidão e agora haviam tornado o Brasil o lugar mais rico do mundo. Mas qual foi o custo final de tudo isso? Como o legado desses homens, ao mesmo tempo criadores e destruidores, deve ser visto hoje? Chegamos então à questão central, a que nos fez começar esta investigação. Os bandeirantes foram heróis ou vilões? A resposta honesta e talvez a mais brasileira de todas é que eles foram ambos, e é nessa contradição que reside a chave para entender o Brasil. Julgar esses homens do século XVII com a moral do século XXI é fácil, mas improdutivo. O verdadeiro desafio é entender como suas ações, tanto as heróicas quanto as monstruosas, forjaram a nação que temos hoje. Vamos colocar o legado deles no banco dos réus. Do lado da acusação, as evidências são esmagadoras e inegáveis. Os bandeirantes foram os arquitetos e executores de um genocídio. Eles foram responsáveis pela morte, escravização e deslocamento forçado de centenas de milhares de indígenas. Eles não viam os povos nativos como seres humanos, mas como recursos a serem explorados ou obstáculos a serem eliminados. A violência deles não foi um subproduto de suas expedições, foi o próprio motor delas. A riqueza inicial de São Paulo, a que financiou as buscas posteriores por ouro, foi construída sobre o sangue e o trabalho forçado do ouro vermelho. Este é um pecado original na fundação do Brasil. Uma mancha de sangue que não pode e não deve ser apagada ou romantizada por estátuas de bronze. Mas, do lado da defesa, os argumentos, embora moralmente complexos,
são geograficamente inegáveis. Se hoje o Brasil é um gigante continental, com fronteiras que se estendem muito além da linha do Tratado de Tordesilhas, isso se deve quase que exclusivamente às expedições dos bandeirantes. Eles não tinham a intenção de expandir o território para a coroa portuguesa. Eles estavam pensando em seus próprios lucros, mas, na prática, suas incursões cada vez mais profundas no interior, em busca de índios e ouro, criaram fatos no serreno. Onde um bandeirante passava, ele deixava um rastro de presença luso-brasileira. Eles foram a vanguarda humana do princípio do uti possidetis, o direito de posse pela ocupação. Sem a ambição e a brutalidade deles, o Brasil de hoje poderia ser uma faixa de terra muito menor, espremida no litoral atlântico. Além da geografia, eles mudaram a economia para sempre. A descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso provocou a primeira grande imigração interna do Brasil, deslocando o centro de poder econômico e político do Nordeste açucareiro para o Sudeste, uma configuração que perdura até hoje. Essa riqueza financiou a construção de algumas das maiores joias arquitetônicas do país e deu origem a uma vibrante cultura barroca. O Brasil, de uma colônia agrária periférica, se tornou, por um tempo, o coração financeiro do Império Português e uma peça-chave na economia global. Então, como reconciliar o herói geográfico com o vilão humanitário? Não há reconciliação fácil. E é por isso que hoje as estátuas dos bandeirantes se tornaram o epicentro de um debate acalorado sobre a memória histórica do Brasil. Para alguns, monumentos como o de Borba Gato são a celebração de um passado de exploração e violência que deveria ser derrubado. Para outros, eles são um reconhecimento de figuras complexas que, apesar de suas falhas morais inegáveis, desempenharam um papel fundamental na construção do país. Talvez a verdade seja que os bandeirantes são o espelho mais fiel e desconfortável da própria alma brasileira. Eles personificam a nossa capacidade de realizar feitos grandiosos, de demonstrar uma resiliência sobre-humana e uma coragem desbravadora, mas também personificam a nossa violência estrutural, a nossa tendência a construir a riqueza de alguns sobre a exploração de muitos e a nossa dificuldade em confrontar os capítulos mais sombrios do nosso próprio passado. Eles não são nem simplesmente heróis, nem simplesmente vilões. Eles foram os pais fundadores de uma nação construída sobre uma contradição. E entender essa contradição é o primeiro passo para entender o Brasil. A história dos bandeirantes nos força a fazer perguntas difíceis sobre quem somos e como chegamos até aqui. Ela nos lembra que a história raramente é uma história de mocinhos e bandidos, mas sim um complexo campo de batalha de ambição, violência e sobrevivência. Se você acredita que é essencial confrontar essas verdades complexas para entender o presente, junte-se à nossa expedição. Inscrever-se no canal é a sua forma de garantir que continuemos a questionar as narrativas oficiais. Deixe seu like para que mais pessoas possam participar deste debate crucial e comente: o que o Brasil deve fazer com os monumentos aos bandeirantes? Aqui nós não apenas contamos histórias, nós escavamos os alicerces do mundo.